Boa noite para aqueles que chegaram agora. Nós vamos começar o fim. Vamos começar a falar de escatologia. Eu vou abrir aqui a apresentação, ok? Os irmãos estão conseguindo enxergar bem a apresentação, os slides? Tudo ótimo? Sim, tá ótimo. Maravilha, então. Beleza. Vamos lá, então, que o nosso tempo não perdoa. Qual que será o nosso cronograma hoje à noite? Nós vamos pensar o que é escatologia. Depois nós vamos falar sobre o reino de Deus inaugurado. Nós vamos estudar que o reino de Deus ele já começou, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não está em sua plenitude, ele não foi consumado. E depois nós vamos dar um pulo para a etapa final, para falarmos sobre estado intermediário, juízo final e estado eterno. Bom, vamos lá. O que é escatologia? Escatologia vem de duas palavras gregas, escatos, que quer dizer último, e da palavra logia, que significa estudo. Então, por exemplo, biologia é o estudo da vida, né? O logia de estudo e o bio que é a vida. Escatos, meus irmãos, é de onde vem a palavra escasso e escassez. Então, quando algo está acabando, nós falamos, isso aqui está muito escasso. Então, escatos e logia, nós temos escatologia, que, portanto, é o ramo da teologia que estuda as últimas coisas, ou simplesmente a doutrina das últimas coisas. Nós temos também a cristologia, que estuda acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo. Nós temos a pneumatologia, que estuda acerca do Espírito Santo, né, do pneuma. Nós temos a antropologia, que é o estudo do homem à luz da Bíblia. E nós temos também a escatologia, que vai estudar aí as últimas coisas. A escatologia também pode ser definida como doutrina dos últimos dias. A gente vê bastante essa expressão por aí. Então, não estranhe se em algum momento vocês lerem ou ouvirem doutrina das últimas coisas, em outro vocês ouvirem doutrina dos últimos dias, tá bom? Não tem nenhuma diferença com relação a esses dois termos. Algo muito importante da escatologia, tá? Deixei ali em amarelo para nós. O ponto central da escatologia é a volta de Jesus Cristo. Isso aqui é importante nós falarmos porque existe muita teoria da conspiração quando nós falamos desse assunto. Existe muita maluquice por aí. Então, por exemplo, nós temos um versículo, meus irmãos, um versículo na Bíblia que fala sobre o número da besta. 1. E aí, quando nós falamos de escatologia, as pessoas gastam horas, escrevem livros, discussões intermináveis para falar de um versículo na Bíblia. E normalmente ainda falam coisas erradas. Então, o grande objetivo do estudo da escatologia é a volta de Cristo. Quando nós falamos sobre escatologia, mais do que falar sobre tribulação, sobre anticristo, sobre princípio das dores, mais do que falar sobre relação Israel e igreja, nós estamos falando da volta de Jesus Cristo. Esse é o principal ponto. Tudo mais gira em torno da volta de Cristo. E os outros temas, que são temas secundários, que também são muito falados, o arrebatamento, o juízo final, o milênio. Na semana que vem nós falaremos apenas do milênio e toda a discussão que tem sobre ele. Tribulação, grande tribulação, ressurreição e glorificação, e também o anticristo. São temas que fazem parte da escatologia, mas são temas secundários, ok? Qual que é a importância da escatologia? E eu gosto muito de frisar isso daqui. É um dos meus temas preferidos. Meus alunos aqui do seminário, eu brinco com eles que eu amo a teologia, mas tem alguns temas específicos que eu sou apaixonado por eles. E escatologia é um. Inclusive, quando eu me formei, aqui no MISPA, inclusive, eu fui aluno aqui da terceira turma, eu saí do seminário e tinha alguns temas que eu queria me aprofundar mais. E escatologia era um deles. Eu até usava a expressão, existem alguns buracos na minha teologia, eu quero tapar esses buracos, pelo menos ter uma noção melhor. E aí comecei a estudar bastante, e depois tive o privilégio de dar essa aula, né? Sou professor de escatologia aqui do seminário, e também falar em algumas outras igrejas, em alguns cursos rápidos.
E muitas vezes, quando nós falamos da escatologia, a gente escuta frases como: a igreja não vai entender, isso não é muito importante, isso é assunto para o seminário, etc. e tal. E particularmente isso me incomoda demais. Toda vez que eu escuto isso, eu fico pensando: e aí, eu falo ou não falo, deixo para lá, como é que é? Mas talvez, meus irmãos, por causa de tanta confusão que nós criamos acerca desse assunto, as pessoas acabem rejeitando ele ou não olhando a sua importância. Eu costumo dizer que a escatologia não é dos temas mais difíceis. Eu realmente acho que tem tema muito mais difícil que a escatologia. Porém, a escatologia é um tema muito grande. Então, tem assuntos, você pega a Trindade, por exemplo, você vai ler o que os pais da igreja falaram sobre Trindade, você tem 3, 4 parágrafos. Mas você lê, você não entende. Você tem que ficar um tempão lendo aqueles parágrafos ali para entender. Quando você vai estudar escatologia, você entende. Só que ao invés de você ter 3, 4 parágrafos, você tem 3, 4 livros. Então, é um tema muito mais longo que necessariamente complicado. E aí as pessoas talvez fiquem pensando nas discussões sobre o milênio, ou em algumas maluquices que a gente escuta por aí, e acabam não olhando verdades práticas que a escatologia traz para nós. Então, por exemplo, a escatologia, ela gera em nós um desapego da vida terrena. Jesus disse para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E se os irmãos observarem, boa parte dos assuntos discutidos, dos temas de congresso, dos livros vendidos, a preocupação deles é como deixar a nossa vida aqui melhor. Não que isso seja errado, mas parece que a gente esquece que, mesmo que a gente viva 100 anos aqui, isso não se compara com a nossa vida na eternidade. 2, dá esperança e consolo na vida agora e também no futuro, baseado na soberania de Deus. Então, o livro de Apocalipse, por exemplo, basicamente fala o seguinte: olha, eu sei que as coisas estão difíceis, eu sei que o bicho está pegando, eu sei que tem gente morrendo, eu sei que está ruim, mas calma, fiquem tranquilos porque o bem vai vencer o mal. E diversas vezes a figura de Jesus no trono aparece no livro, para lembrar que a igreja não está entregue, que a igreja não está solta por aí, né, que a igreja não está ao acaso, mas que existe um rei no trono. A escatologia nos dá segurança jurídica, porque nós temos certeza que a justiça será feita. Meus irmãos, boa parte dos criminosos, e aí desde os pequenos aos grandes, eles vão escapar da justiça dos homens. Tem muito imperador ruim que passou décadas aí governando o Império Romano, um outro império. Tem muito genocida por aí que escapou dos seus crimes. Nós tivemos nazistas que vieram aqui para o Brasil, aqui para São Paulo, pertinho da nossa região aqui, e depois que eles morreram que a gente descobriu que eles estavam aqui. E criminosos, de modo geral, hereges, pessoas que deturparam a palavra de Deus, se tornaram bilionárias, enganando as outras, explorando as outras, isso é uma coisa muito séria. Mas quando a gente olha para a escatologia, em especial para o juízo final, a gente descansa, porque a gente tem certeza que ninguém vai escapar. Precisa, meus irmãos, ter uma punição para o mal. E a escatologia fala isso com tanta intensidade que a gente fica até com medo. O nosso coração se enche de temor quando a gente olha as figuras que a Bíblia utiliza para o inferno e para o juízo. Quarto ponto, nos faz vigiar, orar, pregar e evangelizar mais. Porque, meus irmãos, tudo que está acabando fica mais intenso, não é? Os irmãos que gostam de futebol, assim como eu, conforme vai chegando o final do campeonato, os jogos ficam mais legais, não ficam? Tá todo mundo dando a vida ali, todo mundo jogando o máximo. Aqueles que acompanham filmes, séries, novelas, você tem alguns assuntos que são protelados, aí quando chega nos últimos episódios, corre, tudo se resolve. Eu sei que não é o caso dos alunos do MISPA, mas tem alguns alunos que quando está acabando o semestre, está acabando o ano,
Eles querem aprender ali em 1, 2 semanas o que eles não estudaram em 1 ano, porque sabe que tem pouco tempo e que logo mais ele vai ter uma prova, uma tribulação, por assim dizer, para enfrentar. Então, se nós vivermos na expectativa constante da volta de Cristo, esse senso de urgência vai ser muito mais forte em nós. Opa, eu preciso evangelizar, eu preciso orar, eu não posso dormir, eu tenho que vigiar, eu tenho que me policiar. O rei está chegando, eu vou me encontrar com ele, eu vou prestar contas da minha vida. Então, esse senso de urgência ele é muito importante para nós. E, por fim, é o cumprimento das profecias e das promessas de Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei. E ele colocou muitas profecias sobre o fim. A principal delas é que ele vai voltar. Então, a escatologia, ela vem e ela consuma, ela autentica esse papel que Jesus teve. Então, é um tema extremamente importante. E ao longo da aula de hoje e da semana que vem, eu vou trazer mais algumas aplicações desse tema para nós. Qual que é a abrangência da escatologia? Apesar da escatologia estudar as últimas coisas, é um assunto que está em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Um dos principais textos e um dos textos mais discutidos sobre escatologia está no Antigo Testamento, que são as 70 semanas de Daniel. Então, existe escatologia do Antigo e do Novo Testamento. A escatologia do Antigo Testamento, ela é completamente futurista. Então, ela está sempre apontando para o futuro de quem estava no Antigo Testamento. E, às vezes, como igreja, a gente esquece disso. A gente lê uma profecia que já se cumpriu e fica esperando essa profecia se cumprir para nós, né? Então, a escatologia do Antigo Testamento, ela é completamente futurista. Ela fala do que está vindo. Focada na chegada do Messias e com pequenos avivos nas punições e redenções tanto de Israel como das demais nações. Quando a gente lê os profetas, a gente encontra muito a expressão dia do Senhor. Então, o que é esse dia do Senhor? A escatologia do Antigo Testamento fala sempre da vinda do Messias. Prepare-se, ó Israel, para encontrares com seu Deus. E veio. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é o Yahvé, ele é o grande eu sou. E ele foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já no Novo Testamento, a escatologia, ela olha um pouco para trás, confirmando o que os profetas disseram, mas ela também nos diz que nós já estamos nos últimos dias. E por estarmos nos últimos dias, nós vivemos de forma responsável como aqueles que estão aguardando o retorno de Cristo. Então percebam, meus irmãos, que tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles falam acerca da vinda de Jesus. O Antigo Testamento fala da primeira vinda, e aí quando Jesus vem, inaugura os últimos dias, que nós vamos falar logo mais. O Novo Testamento fala, Deus está entre nós, começaram os últimos dias, ele vai voltar, e até que ele volte, vocês devem se comportar assim, assim, assado. Então, é um tema que está em toda a Bíblia. Como eu disse, é um tema muito longo. E, literalmente, meus irmãos, é um tema que está de Gênesis a Apocalipse. Lá em Gênesis capítulo 3, nós temos a serpente enganando nossos primeiros pais, né? Enganando ali papai e mamãe, Adão e Eva. E aí nós temos a primeira profecia messiânica, o chamado proto-evangelho, em que Deus diz que vai pôr inimizade entre a descendência da serpente e da mulher. A descendência da serpente vai morder, vai ferir o calcanhar do filho da descendência da mulher, e o descendente ou descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Quando nós vamos para Apocalipse 12, o que nós temos ali, meus irmãos? Uma mulher com dores de parto. E aí a gente lembra que em Gênesis 13, um dos castigos foi aumentar as dores de parto. Essa mulher tem um filho varão, filho homem. E aí aparece um dragão. E o texto de Apocalipse 12 diz que esse dragão é a antiga serpente.
E esse dragão, que é a serpente, que é diabo, Satanás, ele vai atrás do filho da mulher. Ele está, meus irmãos, Apocalipse 12, dando desfecho de Gênesis 3. Ele não consegue abocanhar o filho varão. O filho varão vai para o céu, entra lá em triunfo. Arcanjos e mais anjos batem a porta na cara do dragão. O dragão não consegue chegar mais ao céu. O versículo 9 diz que ele é banido. E aí os anjos começam a comemorar, porque aquele dragão que acusava os nossos irmãos foi expulso. E aí no final um anjo fala assim: mas ai da terra, porque o grande dragão está furioso porque sabe que pouco tempo lhe resta. O dragão tenta destruir a mulher, Deus poupa a mulher, tira ela ali da frente do dragão. E aí o texto diz que esse dragão vai atrás dos outros filhos da mulher, dos irmãos de Jesus. Nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, Apocalipse 12, meus irmãos, ele dá o desfecho de Gênesis 3. Então, olhem só a abrangência da escatologia. De Gênesis até Apocalipse, nós temos esse tema. E por todos os livros, nós temos esses embates dos filhos da serpente, os filhos espirituais da serpente, e dos filhos espirituais da mulher, e Deus sempre intervindo e libertando o seu povo. Então, Caim matou Abel, mas Deus mandou 7. Deus mandou o dilúvio, mas ele poupou Noé e sua família. Os patriarcas fizeram tudo para dar errado. Mentiram, arranjaram brigas, desobedeceram, e Deus sempre protegendo aquela família. Os irmãos de José mandam ele para o Egito, fazem Jacó sofrer, e Deus utiliza isso para proteger aquela família quando a fome chega, levando-os para a maior nação do mundo antigo, e ali eles se crescem e se tornam uma família, uma grande nação. Depois de séculos, Faraó manda matar os filhos homens, os meninos, e aí Deus poupa um. Um especial. Não precisava poupar uma geração inteira de homens, apenas um. E aí Deus utilizou Moisés para libertar o povo. Quando chega em Canaã, Deus utiliza Josué, utiliza os juízes. E nós temos em toda a Bíblia Deus intervindo e salvando o seu povo. O livro de Esther, por exemplo, é um grande exemplo disso. Não é? Então, isso que acontece em Apocalipse 12, quando o Messias intervém e salva o seu povo, nós temos pequenas ilustrações disso ao longo de toda a narrativa da Bíblia. Ok? E aí uma frase do Martinho Lutero que eu gosto muito. Devemos viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Meus irmãos, se nós tivéssemos esse pensamento, a gente ia se policiar muito mais, a gente ia ser muito mais ativo no reino, na igreja, a gente ia pregar com mais intensidade, nós iríamos, com certeza todos nós iríamos ser crentes muito melhores, né? Então, a escatologia é um tema bem abrangente, ela pega tanto eventos do passado, quanto eventos que nós estamos vivendo hoje, e quanto também eventos do futuro, como nós estamos estudando aqui. E aí, mais como uma curiosidade, meus irmãos, o estudo da escatologia ele se subdivide de algumas formas, né? Nós podemos falar da escatologia inaugurada ou realizada, que vai falar de eventos escatológicos que já se cumpriram. Nós temos a escatologia futura, que vai falar de eventos escatológicos iminentes à volta de Cristo. Dando um exemplo aqui dessas duas divisões, nós temos o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 25, se eu não estou enganado. Não, Lucas 28. É o sermão profético escatológico de Jesus. E muitas vezes a gente olha para esse sermão apenas do ponto de vista do futuro. E a gente se esquece o contexto. Qual foi o contexto? Jesus está saindo do templo com seus discípulos. Os discípulos olham para o templo, que era um templo muito bonito, templo que Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus, reformou.
E Jesus fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Vai tudo pro chão. E segue, vão embora. Os discípulos ficam tão assustados com isso, meus irmãos, porque eles, como judeus, o templo é algo fundamental na religião deles. E o templo já havia sido destruído por Nabucodonosor e foi, assim, uma coisa terrível. E aí eles chamam Jesus de canto e eles perguntam, ô mestre, aqui entre nós, quando é que isso vai acontecer? Agora, foi tão forte essa fala de Jesus para os discípulos que eles fazem 3 perguntas. Eles perguntam quando que isso vai acontecer, ou seja, quando que o templo vai cair, que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo. Eles estavam entendendo o quê? Se esse templo cair novamente, vai ser o fim do mundo. E aí eles fazem 3 perguntas para Jesus. E aí Jesus conta, aí começa o sermão profético, que diz a respeito da destruição do templo. Cerca de 30 e poucos, talvez 40 anos depois que Jesus pregou esse sermão, começa uma guerra, uma revolta entre os judeus e romanos. Os judeus não esperavam que Roma fosse agir como agiu, e a gente lembra de Jesus falando, né? Quando ouvirem paz, haverá repentina destruição. E o imperador de Roma não era um cara que batia muito bem da cabeça, né? Era Nero na época. E Nero não quer nem saber, manda o pessoal ir lá para a Judéia e passar o trator em cima deles. E aí o templo é destruído no ano 70 e está destruído até hoje, meus irmãos. Então o templo caiu no ano 70, estamos no ano 2025 e até hoje esse templo não foi reerguido. Se ele será reerguido um dia é outra história. Mas esse sermão de Jesus, ele começa falando da destruição do templo, que, podemos dizer assim, deixou a religião de Israel defeituosa. Porque até hoje o judaísmo precisa do templo deles. Por isso que você vê aquele judeu ortodoxo, né, aquele que tem o chapéu e as trancinhas assim, sempre de preto, porque eles estão de luto, porque o templo já não existe mais. E aí nesse sermão, o que Jesus fala? Jesus ele descreve um cenário terrível de guerra, de fome, de doença, e fala assim, mas fiquem calmos, porque esse ainda é o princípio das dores. Muito, muito otimista, Jesus. E aí, pouco tempo depois, Jesus fala assim, esse evangelho do reino será pregado no mundo todo, e então virá o fim. E aí ele vai descrever o abominável que vai surgir, né? E aquele que vai fazer sinais e prodígios que, se fossem possíveis, enganariam até os escolhidos. Então, Jesus fala dos princípios das dores. Essa expressão, princípio das dores, ela é uma expressão utilizada também para falar das dores de parto. Olha só, remontando Gênesis e Apocalipse. Então, é como se esse princípio das dores fossem as primeiras contrações que uma mulher que está grávida começa a sentir. E esse vai ser, meus irmãos, o maior período da história. E podemos dizer que nós estamos nesse período de princípio das dores. Mas existem também os chamados sinais de iminência. Então, guerras, doenças, nação contra nação, fome, são sinais de aviso, que nos lembram de que um dia Jesus vai voltar. Mas existem alguns sinais que são sinais de iminência. Então, você está dirigindo e você vê uma placa. São Paulo a 200 quilômetros, São Paulo a 100 quilômetros, são sinais de aviso. De repente, você chega diante de uma placa que está assim, bem-vindo a São Paulo. Esse é o sinal de iminência. Então, nós estamos vivendo esse período de princípio das dores. Um período em que o evangelho avança, apesar de todas essas dificuldades, mas haverá um dia em que tudo isso vai se intensificar. E quando isso acontecer, é porque Cristo já está às portas. Tem um pastor amigo meu que brinca assim, quando chegar os sinais de iminência, Cristo já saiu. Ele não chegou, mas já saiu. Ele está no meio do caminho, vindo até nós. E uma outra maneira também que nós podemos dividir a escatologia é em escatologia individual e escatologia geral. Escatologia individual fala o que vai acontecer com cada um de nós. Vai falar sobre a ressurreição, sobre a glorificação do corpo e sobre o galardão.
E escatologia geral vai falar do cosmos. Então vai falar novos céus, nova terra, vai falar da nova Jerusalém, vai falar da purificação, vai falar dessa nova criação sem pecado. Então são algumas maneiras que nós podemos aí dividir o estudo da escatologia. Muitas pessoas, quando escutam a expressão últimos dias, elas só pensam no futuro que há de vir, né? Tem alguém com o microfone ligado aí, tá pegando um chiado. Oi, desculpa aí. Valeu, Faria. Muita gente, quando pensa nos últimos dias, em escatologia, pensa assim: Deus está lá no céu, reinando, observando a terra. E aí vai ter algum momento que ele vai falar assim: quer saber? Eu vou apertar esse botão aqui e vai começar os últimos dias. Aí ele vai lá, bem, aperta o botão e começa. E por isso que é tão complicado responder algumas perguntas. Então, quando começou a Covid, eu recebi muitas perguntas do tipo: essa pandemia é um sinal de que Jesus está voltando? E, meus irmãos, se nós pararmos para pensar biblicamente, é um sinal. Mas é um sinal daquele que Jesus disse, ainda não é o fim. É um sinal do princípio das dores. Mas muitas pessoas, quando fazem essa pergunta, elas pensam o seguinte: se o pastor André disser que sim, é porque Jesus lá no céu falou assim: quer saber? Eu vou apertar esse botão, vou dar um play nos últimos dias. Então, normalmente eu respondi essa pergunta assim: depende do que você quer dizer com isso. Não preciso de um pouco mais de tempo para explicar. Então, os últimos dias não se referem apenas a um momento que lá na frente vai começar. Os últimos dias, eles já começaram e eles iniciaram-se com a primeira vinda de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui nesses textos? Eu vou ler aqui, os irmãos podem acompanhar. Atos 2, 16 a 18, é o sermão de Pedro em Pentecostes. E logo depois da descida do Espírito Santo, e os apóstolos pregam, e aí algumas pessoas falam assim: será que esses homens estão bêbados a essa hora da manhã? E aí Pedro responde, né, que não. E aí Atos 2, 16 a 18, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olhem só, meus irmãos, um profeta do Antigo Testamento falando de um evento escatológico que já se cumpriu. O que Joel falou? Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, que naqueles dias profetizarão. Então, meus irmãos, o Pentecostes, e talvez isso pode chocar alguns aqui, ou até alguns movimentos, Pentecostes é um evento único, tá, meus irmãos? Assim como o Natal foi um evento único na história, como a crucificação foi um evento único, Pentecostes foi um evento único. Pentecostes não está ali para a gente ficar reproduzindo, tá bom? Pentecostes foi um evento único em que Deus derramou o seu Espírito sobre o seu povo. Porque, meus irmãos, vamos lá para a pneumatologia. Na Antiga Aliança, o Espírito de Deus, ele vinha para algumas pessoas em ocasiões específicas. Na construção do tabernáculo, veio para Sansão, por exemplo, quando ele tinha sua força. E por isso que o Antigo Testamento fala de porção do Espírito. No período entre o Antigo e o Novo Testamento, o período intertestamentário, o que Deus fez? Deus retirou o seu Espírito. Por isso que você não tinha profeta. Quando João Batista e Jesus vêm, Deus tem novamente o seu Espírito falando com o povo. Jesus, quando se despede dos seus discípulos, e aí João fala bastante sobre isso, ele promete, ele reforça essa promessa da chegada do Espírito Santo. Então, o que acontece? Aquele Espírito, o Espírito de Deus, que vinha só para algumas pessoas da Antiga Aliança,
que durante séculos ficou sem falar conosco, que falou conosco através de Jesus, agora ele é derramado e todo crente tem o Espírito Santo. Meus irmãos, isso é uma mudança de percurso gigantesca. Porque o Espírito de Deus não ficava com os homens e agora ele fica. Então, quando o Espírito é derramado, isso mostra que realmente nós estamos aí numa etapa muito diferente. E é por isso que Joel diz, e Pedro reafirma que se cumpriu, que esse derramar do Espírito Santo se daria nos últimos dias. E se os últimos dias foi quando o Espírito Santo foi derramado, bom, tem quase 2000 anos isso. Então já estamos há pelo menos 2000 anos vivendo os últimos dias. Vamos a outro texto. 1 Pedro 1, 19 e 20 fala assim: Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, presta atenção, mas manifesto no fim dos tempos em nosso favor. Ou seja, quando Jesus se manifestou, ele se manifestou durante o fim dos tempos. Mais uma evidência, novamente aqui com Pedro, de que a primeira vinda de Jesus inaugurou os últimos dias. Terceiro texto, 1 Coríntios 10, 11. Agora, Paulo falando sobre tudo o que aconteceu na Antiga Aliança e qual que é o impacto disso para nós. E aí Paulo diz o seguinte: tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós. Nós quem? Sobre quem o fim dos tempos já chegou. Paulo considerava que ele, a igreja de Corinto e os irmãos do primeiro século viviam o fim dos tempos. E eles deveriam olhar para as gerações do passado e aprender com elas. Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar, depois do seu batismo, depois da sua tentação, diz assim o texto: daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. João Batista falava que o reino do céu estava para chegar. E Jesus, quando começou a pregar, disse que o reino já chegou. Galatas 4, de 4 a 5, diz: vindo, porém, a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, meus irmãos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando Cristo vem, ele vem no tempo perfeito, na plenitude dos tempos. E olha só que fantástico. Quando Cristo vem, o povo de Deus, nós, nos tornamos filhos de Deus. João 3,16, meus irmãos, Jesus desceu como filho unigênito, o único filho, porque ele é da mesma essência do Pai, ele é o filho legítimo. Mas quando ele ressuscitou, 1 Coríntios 15, ele ressuscitou como o primogênito dos mortos, primícia dos que dormem, o primeiro da ressurreição. O que aconteceu entre Jesus ser o unigênito e ser o primogênito? Durante seu ministério, ele conquistou uma multidão de irmãos, nós. E aí Hebreus vai nos dizer que Jesus não se envergonha de nos chamarmos de irmãos. Então, a igreja, ela é, meus irmãos, um evento, uma inauguração, um povo escatológico. Porque igreja só acontece se nasce do Espírito. E igreja é todo mundo irmão. E ter a presença do Espírito e ser filho de Deus adotado são sinais dos últimos dias. Então, existe isso aqui que nós conhecemos, que é a igreja, é uma grande evidência de que os últimos dias já começaram. Então, as últimas coisas vão abordar a segunda vinda de Jesus e também a primeira, e os seus desdobramentos, porque os últimos dias já começaram. E aí tem uma expressão que a gente utiliza, o reino de Deus, né, o reino dos céus, são expressões que se referem ao mesmo reino, ele já começou, mas ele ainda não está consumado. A consumação virá quando o rei aparecer aqui entre nós. A gente costuma dizer que é o já e o ainda não do reino.
E por falar em reino, meus irmãos, nós temos que pensar um pouquinho sobre a importância desse tema. Reino de Deus e reino dos céus se refere ao mesmo reino, tá? Primeira coisa, bom esclarecer isso. Em um primeiro significado, o reino de Deus se refere ao domínio eterno e soberano de Deus sobre todo o universo. Deus criou isso daqui, então ele é o rei, é ele que manda. Pronto. Um outro significado é que o reino de Deus é um reinado espiritual sobre os corações e as vidas daqueles que voluntariamente se submetem à sua autoridade. E aí, por exemplo, o texto de João 3 vai dizer que ninguém que não nasceu do Espírito pode entrar no reino dos céus. E nós temos outros textos, né, quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos, acerca das questões alimentares. Um só comia vegetal, outro comia tudo. Aí Paulo fala assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. E existe um terceiro significado, que é o domínio visível de Cristo na terra após o seu retorno. Então, Cristo está reinando lá nos céus, e ele é rei sobre nossas vidas. Mas um dia o rei estará conosco, e aí todo olho verá, inclusive aquele que traspassaram, diz o texto, que Jesus é de fato o rei. Qual que é a importância do estudo do reino? O reino foi o principal ensino, o principal tema do ministério de Jesus. Não foi o amor, não foi a justiça, não foi a evangelização dos gentios, foi o reino. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos que Jesus falou, ele falou dentro do reino. O Sermão do Monte fala como que os servos do reino devem viver. Então Jesus falou, aqueles que fizerem isso, deles é o reino dos céus. Aqueles que são assim, herdarão o reino dos céus. Quem não for assim, não entrará no meu reino. Quando Pilatos interrogou, ele disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Quando os fariseus perguntaram, quando virá o reino? Jesus falou, olha, o reino não vai vir agora com aparência exterior. Então, quando Jesus fala de perdoar, quando Jesus fala daqueles que têm fome e sede de justiça, quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, eu porém vos dito, ele sempre aponta para o reino. Quem quer fazer parte do meu reino, como crente hoje, e como aquele povo que vai herdar a vida eterna, eles devem viver dessa forma. E quando a gente olha, por exemplo, as parábolas, a maioria delas dizem respeito ao reino. Ok? Bom, o Jairo ainda não, esse reino ele já começou, mas ele ainda não está em sua plenitude. O reino não é a igreja, presta atenção. A igreja é o povo de Deus, o povo redimido, que segue ao Rei Jesus. Mas o reino ele é um conceito mais amplo, porque o reino ele envolve, inclusive, o poder de Deus e a influência do evangelho sobre todas as coisas. Por isso que as profecias sobre a volta de Jesus falam das línguas confessando, das nações prestando louvor, porque está todo mundo ali numa dimensão não só de igreja com Deus, mas numa dimensão política, econômica, social e cultural, adorando ao Rei. Em resumo, meus irmãos, entender o reino é entender o enredo central da Bíblia. Deus criou o mundo é dele. Satanás induziu o homem ao pecado, nos tentou, o homem pecou, e aí esse reino fica desconfigurado. Acontecem muitas coisas que não deveriam acontecer. Quando Cristo vem, Cristo começa a reverter isso. E aí vai chegar uma hora em que todo o planeta será restaurado, será redimido. Por isso tem aquilo que eu comentei, né, de Gênesis 3 e Apocalipse 12. Esse é o tema central da Bíblia. Deus intervindo e salvando o seu povo. Nós temos isso, meus irmãos, em todos os livros da Bíblia. Todos. Até no livro de Cantares nós temos isso. Porque está tudo bem ali no casamento, até que acontece uma confusão ali, o noivo, o marido chega tarde em casa, a noiva está com raiva, a sunamita está com raiva, trancou a casa,
ele põe o braço, tenta abrir o cadeado, não consegue e vai embora. Aí ela vai na rua atrás dele, os guardas da cidade pensam que é uma prostituta, batem nela, e aí depois o marido volta e restaura, né? Ele cuida, ele sara. Todos os livros da Bíblia, eles têm esse relato de Deus intervindo e salvando o seu povo. Então, entender o reino é entender o tema central da Bíblia. Então, o reino foi o grande tópico de Jesus, o reino já começou, mas o reino ainda não foi inaugurado. Como ilustração, nós temos aqui o progresso desse reino que já começou. O nascimento de Jesus, como nós vimos, foi na plenitude dos tempos. A vida de Jesus é o reino sendo antecipado, como, por exemplo, exorcismos e curas. Quantas vezes, meus irmãos, alguém chegou para Jesus e falou assim: você é de Deus, você é o cara, você é profeta, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. E o próprio Jesus, quando foi acusado de fazer exorcismo em nome de Beelzebul, ele invocou o reino, né? Se um reino está dividido, ele cai. Mas ninguém pode assaltar os bens do valente sem amarrar o próprio valente. A morte de Jesus é a derrota de Satanás. E aí, meus irmãos, 1 João diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Hebreus vai dizer que Jesus destruiu aquele que tem poder sobre a morte, a saber, Satanás. Colossenses diz que Jesus despojou, né? Ele pegou as vestes, as armaduras dos principados e potestades, tirou e os humilhou, né? Expôs a vergonha e cravou na cruz. É como se você tivesse pegado um soldado, tirado as suas armas, as suas roupas, e desfilado com ele, expondo as suas vergonhas, e todo mundo, olha só, ele perdeu. E aí Colossenses fala que na cruz Jesus fez isso, né? Ele desarmou principados e potestades e sepultou, né? Cravou na cruz. A ressurreição de Jesus é o triunfo inicial sobre a morte, porque o último inimigo a ser derrotado é a morte, não o diabo. No Novo Testamento, o diabo, apesar de ainda ficar nos incomodando, ele já é tido como derrotado. Mas a morte é o último inimigo a ser derrotado, que será derrotada na ressurreição. Porque quando a igreja ressuscitar, o que a morte fez? Eles estão vivos novamente e vão viver para a eternidade. Por isso que 1 Coríntios 15, né, como eu mencionei, diz que Jesus é o primogênito da ressurreição, porque ele já venceu a morte, simbolizando que todos nós também venceremos. Jesus teve a sua ascensão, ele vai até os céus, onde ele é coroado Rei do Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pentecostes, nós temos o início da expansão mundial do reino, e esse reino está se expandindo até que o próprio rei retorne, e aí esse reino será consumado. Tempo não. Vai copiando os negócios, ele não dá nem tempo. Depois eu vou enviar para vocês, tanto na transmissão, no grupo, e também no particular daqueles que quiserem, um link de uma pregação minha no ano passado, e o Sérgio já viu, sobre essa questão de Jesus já como rei. Porque muitas vezes nós falamos muito mais do reino ainda não, e falamos pouco do já do reino, né? Inclusive foram exatamente esses mesmos textos aqui que eu selecionei. Bom, então vamos lá, né? Jesus, na primeira vinda, ele inaugurou o reino, começando nos últimos dias. Eu separei aqui cinco grupos de textos que eles falam basicamente, meus irmãos, a mesma coisa. Ou melhor, Apocalipse 5, que quando a gente bate o olho parece um texto difícil, ele junta, na verdade, o que Filipenses, 1 Coríntios, Pedro e os Salmos falaram. Só que ele utiliza uma linguagem apocalíptica, com figuras exageradas, com hipérbole, com figuras de linguagem, sempre colocando aí muito
muito dando muito tom, assim, deixando muito visível aquilo ali, com os seres e tal. Mas, na verdade, todas essas passagens descrevem o reino que já começou, o reino que já inaugurou, tá bom? Filipenses 2, de 5 a 11, ele fala do progresso do ministério de Jesus. Vejam só. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existiu na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante à forma dos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E agora no 9, o que aconteceu com Jesus depois que ele foi obediente e morreu na cruz? Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. E aí, meus irmãos, percebam que o verso 10, ele está no presente, tá? Não está no futuro. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Coríntios 15, que é um capítulo fantástico, é o trecho da ressurreição. Olhem só o que diz os versos de 25 a 28. Fala depois da ressurreição de Jesus, a sua ascensão. Do mesmo trecho do final de Filipenses 2. Porque é necessário que ele, Jesus, reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser derrotado é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, meus irmãos, o texto começa dizendo, é necessário que ele reine, ou seja, Jesus está reinando. E esse reino vai até a morte ser destruída. Quando é que a morte vai ser destruída? Na ressurreição final. Então, o reino de Jesus já está atuante, já está operando no mundo. 1 Pedro 3,22 diz assim sobre a ascensão de Jesus, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, as autoridades e os poderes. Ou seja, ele fala a mesma coisa que 1 Coríntios 15 e Filipenses 2, que Jesus está reinando sobre tudo e sobre todos, e que os anjos e todas as autoridades estão sujeitas a ele. Agora vamos dar um salto na Bíblia, vamos lá para o Antigo Testamento. Vamos lá para o Salmo de número 24, um salmo messiânico, e vamos ver aí os versos de 3 a 10. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Bom, meus irmãos, não é preciso muito esforço para entendermos que esse que é limpo, que é puro, que é o Rei da Glória é Jesus. E esse texto, meus irmãos, está falando do rei voltando. Né? O retorno do rei, para os que gostam aí do Senhor dos Anéis. Então, Jesus vence e agora ele volta a ser exaltado. E aí, meus irmãos, vamos lá para o livro que a gente não precisa ter medo dele. Apocalipse, capítulo 5. Capítulos 1 e 2, 1, 2, 3, Jesus glorificado, cartas às 7 igrejas. Capítulo 4, João vai para o céu, ele descreve aquela coisa maravilhosa.
E aí chega capítulo 5 de Apocalipse, meus irmãos, que descreve a mesma coisa que esses 4 outros textos. Por isso, meus irmãos, que para entender Apocalipse, a gente precisa primeiro entender os outros 65 livros, senão parece uma fantasia de João. Apocalipse capítulo 5. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E aqui, meus irmãos, esse livro é um rolo, tá? Então você tem os 2 solinhos que você vai fechando, bate aqui, e aí você põe um selo. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper seus selos? Parece os Salmos, né? Quem é que vai subir nesse lugar? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Bem, meus irmãos, quem é o leão da tribo de Judá e raiz de Davi? Jesus. O que o ancião está falando é: João, para de choro, Jesus venceu. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Cordeiro morto é Jesus, gente. E é interessante que o ancião fala do leão, mas quando o João olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro que foi morto. Ou seja, Jesus acabou de morrer. É o Cristo voltando aos céus. Verso 6. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouros e incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, isso é Filipenses 2. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei e também ouvi a voz de muitos anjos. Olha o texto de 1 Pedro aí. Ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar e tudo que neles existe, dizerem: ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos também se prostraram e adoraram. Amém, meus irmãos? Que texto fantástico, não é? E vejam como, na verdade, Apocalipse só pega aquilo que a Bíblia já nos falou e conta com uma linguagem muito mais bonita para dar ênfase no poder de Deus, na sua soberania. Tudo isso, meus irmãos, para mostrar que Cristo já está reinando, esse reino já começou. E um dia, tudo isso que nós estamos vendo virá até nós. E aí, meus irmãos, os inimigos do rei, eles têm que mudar de vida, têm que se converter antes que o rei chegue. Bom, vamos continuar aqui? Vamos falar do estado intermediário? O título Inferno segundo a Bíblia tá errado aí, tá? A gente vai falar sobre o inferno no próximo slide. Mas continuando, vamos lá. Uma vez esclarecido que os últimos dias e o reino já começaram,
deveríamos seguir falando da expansão do reino até a sua consumação e como será a vida da igreja nesse período. Porém, esses assuntos, que assuntos? Expansão do reino e como a igreja vai viver nos últimos dias, eles não são assim tão claros como nós gostaríamos. É mais claro isso que nós vimos agora sobre o reino, sobre o Rei Jesus, do que como vai ser o dia a dia da igreja. Então, nós vamos agora fazer um pulo para o pós-volta de Cristo. E vamos prosseguir falando do estado intermediário, do juízo final, do estado eterno. Esses assuntos existem muito mais clareza e consenso. Mas, na semana que vem, nós vamos voltar para falarmos sobre a expansão do reino, estudando as principais posições acerca do milênio. Talvez alguns de vocês tenham vindo para a aula só para ouvir sobre milênio, né? Amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas, enfim. Mas como esse é um assunto extenso, eu vou deixar todo ele para a semana que vem. Então, Cristo está no céu reinando, Apocalipse 5. Como vai desenrolar isso? Pausa, vamos jogar esse assunto para a semana que vem. Vamos lá para Apocalipse 20 e vamos estudar sobre o estado intermediário, o juízo final e o estado eterno. Certo, meus irmãos? Algumas afirmações sobre o estado intermediário, o juízo final e a eternidade. Crentes e incrédulos morrem, não somos imortais. O corpo, tanto do crente como do incrédulo, volta ao pó. Quanto a isso, não temos muita discussão. Já a alma do justo vai para o céu, a alma do crente. Enquanto que a alma do ímpio, do incrédulo, vai para o inferno. Tanto o crente quanto o incrédulo, quanto a alma que está no céu, quanto a alma que está no inferno, estão aguardando a ressurreição. E na ressurreição, a alma e o corpo, que voltou para o pó, se unem novamente. Meus irmãos, se não fosse assim, a ressurreição não se chamaria ressurreição, ok? Só se chama ressurreição porque volta ao corpo. Senão não faria sentido chamar ressurreição. Terceira afirmação. Os ímpios, depois dessa ressurreição, serão julgados e condenados ao lago de fogo. Enquanto que os justos serão glorificados, então vai ser um corpo diferente, e para que eles possam herdar o novo céu e a nova terra. E ambos, tanto o crente quanto o descrente, entram na eternidade de corpo e alma. Lembram de Jesus falando? Não temem aqueles que podem matar o corpo, mas antes temai aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E a última geração de cristãos, ela será transformada sem passar pela morte. Então, Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses. Agora vamos destrinchar um pouco essas afirmações, não é mesmo? Vamos começar pelo inferno. E, meus irmãos, não precisamos ter medo de falar sobre o inferno. Todos os autores do Novo Testamento falaram sobre o inferno. A Bíblia fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Uma curiosidade aqui para vocês. E de todos os pregadores, de todos os personagens do Novo Testamento, quem mais falou sobre o inferno, sabe quem foi? Jesus. O tempo todo ele falava sobre a condenação, o juízo eterno, sobre o inferno. Então não precisamos ter medo. O que é o inferno, meus irmãos? Vamos lá para Apocalipse 20, os versos de 10 a 15. E esse texto também vai nos ajudar para falarmos sobre o juízo. Apocalipse 20, de 10 a 15, diz o seguinte: E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite
pelos séculos dos séculos. Vi também um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o além entregaram também os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras. A morte, atenção nesse verso 14, meus irmãos. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou inscrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Bom, o termo inferno, meus irmãos, ele é a tradução de pelo menos 4 termos bíblicos. No Antigo Testamento, nós temos o termo Sheol. No Novo Testamento, os principais termos Hades e Geena. E em uma passagem aparece o Tártaro. Algumas versões, inclusive, nem traduzem mais o Tártaro como inferno. São mais as versões mais antigas que utilizaram essa tradução. Aí nós temos as passagens em que o Hades e o Geena aparecem, tá? Nós não vamos ler todas elas. O que é o Hades? Na cultura grega, a expressão Hades se referia a mundo dos mortos. Então, na mitologia grega, quando pensava no lugar onde os mortos estão, pensava-se no Hades. Mas até na linguagem cotidiana, quando alguém queria falar que uma pessoa estava morta, a pessoa falava que ela estava no Hades. Então, o termo Hades, ele é um pouco mais amplo do que simplesmente falar um local onde a pessoa morreu ou simplesmente inferno. Tanto é que tem algumas passagens que o Hades aparece que ele não foi nem traduzido como inferno. Ele é traduzido como sepultura, ele é traduzido como mansão dos mortos. Se fosse hoje, seria talvez a cova, algo assim. Então, ele é um termo bem amplo e bem genérico. Apocalipse 20, 14, que nós lemos, diz que o inferno foi lançado no lago de fogo. O termo que aparece ali é o Hades. Em Lucas 16, 23, que está ali sublinhado, nós temos a parábola do rico e do Lázaro, e aquela parábola ocorre antes do juízo final, porque os irmãos do rico estão vivos na parábola. E aí a Bíblia diz que quando o rico morre, ele é levado ao Hades. E o que é o Geena? Geena, meus irmãos, ele era um local ao sul de Jerusalém, um vale, em que no passado houve sacrifícios pagãos ali, e que depois o próprio povo hebreu destruiu aquele lugar, porque crianças foram sacrificadas ali. Então sempre foi um lugar de uma fama, de má reputação. No primeiro século, aquele local se tornou uma espécie de lixão. Lixos eram descartados ali. Às vezes, quando uma pessoa, um indigente, era encontrado morto, ou quando uma pessoa matava outro, o corpo era jogado ali, um local de desova. Condenados, muitas vezes já tinham seus corpos jogados ali, condenados à morte. E por conta desses corpos e desse lixo, as pessoas botavam fogo quando isso acontecia. Então sempre tinha alguma chama acesa. E por ter lixo e ter corpo, você tinha vermes. Era um local fedido. E às vezes à noite algum animal ia lá comer as carcaças. Bom, isso já nos ajuda a entender muitas vezes quando Jesus falava que no inferno, no Geena, o verme nunca se sacia e o fogo nunca se apaga. Então, esse Geena muitas vezes foi traduzido como inferno. Agora, quando a gente olha o Hades e o Geena, não em todas as passagens, tá, meus irmãos? Literalmente todas, exaustivamente todas. Mas nós temos um padrão. Porque se o Hades é lançado no Lago de Fogo em Apocalipse 20, 14,
E se o rico, antes do juízo final, ele está no Hades, o Hades não é um local eterno, ele se torna um local provisório. Agora, quando a gente olha para o Guiena, toda vez que termos como nunca se apaga, ou tormento eterno, sofrimento eterno, toda vez que algum termo assim aparece, ele aparece referindo-se ao Guiena e não ao Hades. Estão conseguindo compreender? Então, nós temos um termo genérico em português, mas quando a gente olha o que cada termo significa, a gente consegue ver uma pequena diferenciação entre eles. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Não, a gente não necessariamente vai ver isso em todas as passagens, tá? Mas a gente consegue entender que existe um local provisório, o inferno, o Hades, onde as almas dos ímpios estão até o juízo final. E após o juízo final, Apocalipse 20, todos aqueles que estiverem no Hades, eles serão lançados junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo. E aí sim, o lago de fogo, ele é o local de sofrimento eterno. Temos alguns outros termos. O Sheol no Antigo Testamento, ele aparece em diversos significados. Então, ele pode ser entendido tanto como o mundo dos mortos, como também um lugar da ira de Deus. O Antigo Testamento, ele não é muito claro nessa distinção, ok? Ele fala Sheol. O que nos ajuda a entender se ele fala sobre condenação ou simplesmente morte é o contexto. Então, Davi falou, né, que não deixará o meu corpo para sempre no Sheol, que é o texto que Pedro prega aplicando a Jesus. Mas também outras passagens falam que Deus vai cobrar do ímpio no Sheol. Na tradução grega do Antigo Testamento, o Sheol foi traduzido como Hades, tá? Então ele é esse termo aí bem genérico. O Tártaro, ele aparece em 2 Pedro 2,4, que diz assim: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, e aí algumas versões mais antigas traduziram como inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Algumas pessoas ao longo da história sugeriram que o Tártaro seria um terceiro local. Então você tem um local dos demônios, você tem um local dos mortos sem Cristo, porque, por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, você não tem nenhum demônio ali, e você teria o lago de fogo, que seria um terceiro local. Eu respeito quem pensou assim, mas quando a gente dá uma olhada em 2 Pedro com calma, o que é muito mais natural entendermos é que esse texto fala, de modo geral, que Deus é tão justo que nem os anjos escapam dele. E que esse texto, ele é uma referência dessa condenação, né? Reservando-os para o juízo. Eu acho que você criar uma doutrina de um terceiro local apenas num texto é muito complicado. E quando a gente olha a Bíblia, os demônios, eles estão atuantes aqui, né? Eles estão na Terra, aprontando, vamos dizer assim, né? E, inclusive, eles tinham medo do abismo, né? Na parábola lá, na passagem do Gadareno. Então, muito provavelmente, o Tártaro, ele é mais uma referência que Pedro utilizou, porque na cultura grega, os titãs, por exemplo, né, os seres, monstros gigantes, eles eram presos no Tártaro. Então, provavelmente é um termo que Pedro utilizou para dizer que até os anjos estão sob o juízo divino e um dia serão punidos por isso. Criar um terceiro local com base no único texto, eu acho que é um pouco exagerado. Então, apenas para registrar isso aqui. O juízo final. Cristo será o juiz, e aí nós temos algumas passagens que falam sobre isso. Tem gente que brinca que Jesus vai ser promovido. Hoje ele é advogado, amanhã ele vai ser o juiz. Ele passou no concurso aí. O juízo final tem esse nome final porque ele é o último ato. Ele marca o fim dessa era presente e o início da vida eterna.
Então, independente de você ser amilenista, pós-milenista, pré-milenista, dispensacionalista, todos concordam, o juízo final está no final. Será de abrangência universal, será plenamente justo. E essa questão de espaço e tempo é um mistério. Todo mundo pergunta isso, mas como é que vai julgar todas as pessoas, né? Ainda é um mistério. A gente não tem muitos detalhes acerca disso. Sabemos que todos serão julgados. A base do julgamento estará nas obras de cada pessoa, a partir da fé ou não que elas estão em Cristo. Porque assim, se o inferno é uma prisão temporária, e se o céu é um descanso temporário, após a ressurreição e no juízo, essas pessoas já sabem o seu destino. Por isso que o texto fala, né, que quando abriu o livro, eles foram julgados de acordo com as suas obras. E aí o Bíblia fala de galardão, de mais açoites, menos açoites, mais rigor e menor rigor. Então, o que salva a pessoa? A fé em Cristo Jesus. Pessoa salva ou não salva, a fé já decidiu isso. No juízo, as recompensas e o rigor é de acordo com as obras dela. A Bíblia não dá detalhes para nós de como será isso, mas ela fala o tempo todo que as nossas obras serão apuradas como fogo, que para um haverá mais rigor do que para outro, de que para um haverá mais açoites do que para outros. Isso vai mudar de acordo com as obras de cada um. E aí, esse último ponto é bem importante. Os crentes, eles vão prestar contas daquilo que eles fazem. Mas essa prestação de contas, meus irmãos, ela não pode ser confundida com o mesmo juízo dos incrédulos. Eu sei que muita gente tem aquela visão do telão, né? Vai pegar um telão, vai mostrar tudo que eu fiz de errado. Nossos pecados foram jogados no mar de esquecimento, tá bom? Inclusive, esse texto aqui sobre o juízo final que nós lemos, se vocês mencionarem, ele não descreve igreja sendo julgada, tá? Então, assim, nós vamos receber o galardão, nossas obras serão purificadas, mas nós não estaremos diante de Deus com dúvidas ou temor, tá bom? Alguns entendem que vão ser dois momentos separados, um acerto de contas com a igreja, com os crentes de modo geral, e a punição para o mundo. Outros já entendem que aqueles que creem em Cristo nem vão passar por julgamento, porque eles já foram justificados. O que é o justificado? É uma pessoa que fez coisa errada, mas o juiz pegou uma carta e colocou: o Sérgio não me deve nada, o Faria não me deve nada, a Maísa não me deve nada, o pastor André não me deve nada. Então, se eu já sou declarado justo, eu não precisaria passar por um outro julgamento. Então, aquilo que nós fizermos aqui, inclusive os crentes, nós receberemos recompensa e prestaremos contas. Mas isso não pode ser confundido com o mesmo juízo dos ímpios. Porque o preço dos meus pecados já foi pago por Jesus. O preço dos pecados do ímpio não foi pago por ninguém. Ele vai pagar o preço do pecado dele. Então a gente precisa fazer essa pequena distinção, senão a gente coloca a igreja na mesma condição dos ímpios. Tá? Então vai ter essa diferença de um para com o outro. Vamos falar do céu? Céu e novo céu? Olhem só, o plano de Deus é encher o céu com os seguidores de Jesus Cristo. Não é de estranhar que a palavra céu às vezes seja usada com o mesmo sentido de vida eterna. Jesus prometeu preparar um lugar para os cristãos verdadeiros no céu. O céu também é o destino dos santos do Antigo Testamento, que morreram confiando na promessa de um Deus redentor. Uma passagem muito importante, meus irmãos, é João 14, de 2 a 3, que é uma passagem muito conhecida. Vamos abrir aqui. Jesus já nas suas últimas semanas, nos seus últimos dias. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito,
Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, outra vez vos levarei para mim, para que onde estiver, estejais vós também. O 3 novamente. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse texto, ao mesmo tempo que Jesus fala da morada no céu, ele fala que ele voltará. E aí, depois que a gente vira o Apocalipse 20, sobre o juízo, nós temos Apocalipse 21, em que o João fala, e vi novo céu e nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra já passaram. Vamos lá para a 1 Tessalonicenses 4, é um texto muito importante também, a partir do verso 13. Aqui já fala um pouco sobre a ressurreição também, tá? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não fiquem tristes como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com eles os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com essas palavras. Meus irmãos, o que o texto nos ensina? Muitas coisas, né? Mas basicamente é assim. Cristo vai voltar, ele ressuscitará os mortos. Lembra, a ressurreição, você junta novamente o espírito e o corpo. Os mortos vão ressuscitar antes que os vivos sejam arrebatados. Quando os vivos forem arrebatados, se encontrarem com o Senhor nos ares, estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Ou seja, aí começará de vez o estado eterno. Então, o céu, ele é esse local já de descanso, porque a pessoa não vai ficar sofrendo ali, mas ele ainda não é o final, porque a pessoa ainda não está conectada com o seu corpo. O céu é o local de almas, onde estão as almas dos justos. E nós podemos afirmar, meus irmãos, sem medo de errar, tá bom? Que aqueles que morrem estão no céu, mesmo antes da ressurreição, eles já estão com Cristo. Filipenses 1:23, Paulo fala assim, olha, eu queria partir e estar com Cristo, que é muito melhor, mas eu ainda sei que tem um trabalho para fazer. Parafraseando aqui. Lucas 23:43, Jesus prometeu, garantiu àquele ladrão na cruz, que eles estariam juntos no paraíso. E Apocalipse 6, de 9 a 10, é o texto que eu mencionei para a Maísa, em que João viu as almas no céu, e eles estão ali debaixo do altar falando, Senhor, você não fará justiça? E novamente são apenas almas, né? Então, a gente pode dizer sim, que aqueles que morrem estão com Cristo, porque a Bíblia diz isso. Porém, eles ainda não ressuscitaram, eles ainda não tiveram seus corpos glorificados, isso ocorrerá apenas na ressurreição final. E aí, como será a ressurreição e a eternidade? Assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, que não estaria mais sujeito à morte, nós também teremos um corpo glorificado, livre da presença do pecado. Porque hoje, meus irmãos, nós somos livres do poder do pecado, mas ainda temos a presença dele. Então nós temos a carne e o espírito brigando entre si. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer esse eu faço. Agora, após a ressurreição, nós teremos um corpo livre das consequências do pecado.
E 1 Coríntios 15 é fantástico. Paulo fala, inclusive, ele usa a ilustração do fruto. Aquele fruto, para ele virar essa árvore bonita, ele tem que morrer. Ele fala do primeiro Adão que veio do pó, mas ele também fala do segundo Adão que veio dos céus. E, meus irmãos, que coisa maravilhosa sabemos que seremos livres da presença do pecado. Sabe aquela lesão que você teve? Ou aquele problema que você nasceu? Na ressurreição, você vai estar livre dele para sempre. Tem um aluno aqui no seminário que ele tem um problema sério na perna, porque ao longo da vida dele, ele foi atropelado 3 vezes. Inclusive, ele deve fazer nos próximos meses, inclusive, uma nova cirurgia aí. O pessoal conhece ele aqui. Toda vez que eu falo isso, ele dá um glória a Deus. Porque a perna incomoda. Pessoas que matam um leão por dia lutando contra a homossexualidade estarão livres dessa luta. Pessoas que, vez ou outra, são tomadas, dominadas por pensamento de automutilação, de morte, de tristeza profunda, esse pensamento vai embora. Uma coisa que Gênesis 3 deixa claro para nós é que nós perdemos o controle sobre o nosso corpo. Adão e Eva sentiram vergonha, eles nunca tinham sentido aquilo. O corpo começa a trabalhar contra nós. Por mais saúde que a gente tenha, o nosso corpo começa a definhar. Não tem jeito. Pode ser a pessoa mais saudável do mundo, melhor alimentação, tudo. Ele tem prazo de validade. Não tem jeito. E quando a gente tiver um corpo glorificado, tudo isso vai passar. Aquele olhar indevido para uma pessoa que não é nosso marido, nossa esposa, isso não vai existir. Aquele ódio não vai existir. E até aquelas falhas que a gente comete, por exemplo, morder a língua. Algo que a gente faz todo dia. A gente está comendo, falando, e aí de vez em quando a gente morde a língua. Por quê? Porque é o nosso corpo é falho. Você vai falar uma palavra, você se embaralhou. É um sinal de que o corpo tem alguns probleminhas ali. E todos esses problemas, eles serão libertos com a glorificação do nosso corpo. Então, novos céus, nova terra e um novo corpo. Foi tudo passado a limpo. Toda a impureza foi retirada. Segundo tópico, novo corpo e uma nova criação. Desde Gênesis, fica claro que o ser humano foi criado para ter um corpo e para morar na terra. O ser humano não foi criado como uma alma penada, nem como um ser espiritual, como os anjos, por exemplo, são. Os anjos não têm corpo. E os homens moram, desde Gênesis 1, na terra. Então, quando a gente pensa num novo corpo, ou no homem em plenitude, nós devemos também pensar num planeta ou numa criação nova. Olhem só o que Romanos 8, 20 a 23, diz para nós. Porque a criação, que era boa, em Gênesis 1 e 2, ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, nós. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Meus irmãos, novamente a expressão dores de parto aparecendo, não é? E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção à redenção do nosso corpo. Percebam como Paulo conecta, meus irmãos, a restauração da humanidade com a restauração da criação. Então, quando o homem peca, a natureza paga o preço.
Mas quando o nosso corpo é redimido, a natureza também é redimida. Essa argumentação do apóstolo Paulo é fantástica. A maneira como tudo isso é construído. Vamos lá para Filipenses 3. E esse texto de Filipenses a gente vai conectar com o texto lá de Apocalipse, tá bom? Filipenses 3, 20 a 21, diz o seguinte: Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Então, o nosso corpo, que vai ser transformado, e será semelhante ao corpo de Jesus. Que esse Jesus já está no céu, na nossa pátria. É o texto de João 14, ele preparando o lugar. Mas, olhem só agora o que diz, meus irmãos, Apocalipse 21, os versos de 1 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Meus irmãos, até o primeiro céu passou, tá? Colossenses 1:20 diz que Jesus está fazendo novas todas as coisas nos céus e na terra. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meus irmãos, qual que é a ideia aqui? Jesus está preparando um local para morar com seu povo para sempre. Mas esse local, após a ressurreição, ele desce. Porque assim como o ser humano foi criado para ter corpo e para habitar na terra, o homem foi criado para ter comunhão plena com Deus. E aí, quando a gente segue aqui o texto de Apocalipse 21, o que nós temos é isso: Deus com os homens juntos. Então, essa terra passará, assim como o atual céu, por assim dizer, passará. E no estado eterno, aí no item 3, haverá uma espécie de conexão entre Deus e os homens. Conexão do novo céu com a nova terra. Conexão do mundo material com o mundo espiritual. E aí Apocalipse 21 fala um pouco disso, mas Apocalipse 22 fala muito mais acerca disso. Bom, e o que nós teremos na eternidade? Nós costumamos, meus irmãos, sermos muito literais, não sei se esse é o melhor termo, quando falamos do inferno. Tudo que a gente vê ali, a gente pensa, vai ser exatamente assim. E quando fala da eternidade, do céu, a gente costuma ser muito simbólico. No céu, meus irmãos, na eternidade, como nós vimos, nós teremos um corpo. Então nós não seremos aquele espírito que fica flutuando, pulando de nuvem em nuvem, né? Aí vê assim, Deus para, canta, faz um coral e volta. Nós teremos ali cores vibrantes. Nós teremos boa comida. Meus irmãos, não me peçam detalhes disso, tá? Mas a Bíblia descreve o tempo todo a eternidade com bodas, com ceia, com festa de casamento. E Jesus, com o corpo glorificado, comeu peixe. Eu acharia fantástico, meus irmãos, se eu pudesse comer à vontade e não sofrer nenhuma consequência disso. Se vai ser assim, eu não sei. Mas a Bíblia descreve-lhe comida, né? A Bíblia descreve muita música. A Bíblia descreve intimidade com o próprio Cristo e igreja. E a Bíblia descreve agradáveis atividades físicas. Apocalipse 22 tem um verso que fala que os seus servos os servirão. E tem um outro verso que diz que os seus servos reinarão com ele.
Então, meus irmãos, não vai ser um local para a gente pendurar, ou um estágio, né, para a gente pendurar uma rede e ficar deitado ali eternamente. Mas vai ser um local muito vibrante, uma experiência assim que olhos, ouvidos, mente humana não consegue imaginar. Coloquei essa frase de um pastor, que ele diz o seguinte: o melhor dessa vida não pode ser comparado com o céu. As melhores emoções, as melhores alegrias, as melhores memórias que temos nessa vida são apenas sombras. O mais maravilhoso, profundo, afetivo, emocionante, gratificante momento neste mundo não se comparam nem com uma vela perto do sol brilhante que é a experiência da eternidade. Meus irmãos, Paulo fala isso do sofrimento. Os nossos sofrimentos não se comparam com a glória que será revelada em nós. A gente tem um indício disso quando a Bíblia fala sobre o casamento. No céu, na eternidade, não se casam nem se dão em casamento. Algumas pessoas ficam tristes com isso ou só ficam alegres, mas esse não é o caso aqui. Não é esse assunto que vamos abordar. Qual que é a questão? O casamento nas sociedades, ele existe nas mais primitivas, sempre existiu. E cada sociedade interpretava o casamento de uma maneira diferente. Um acordo, a mais para o sentimento, enfim. A Bíblia, Paulo conta para nós em Efésios 5 um mistério. E esse mistério que Paulo nos conta é que o casamento serve para mostrar a relação de Cristo com a igreja. O propósito do casamento mais profundo que a Bíblia coloca é esse. E o casamento é um ato em que a pessoa passa por experiências incríveis de aprendizado, de alegria, em todos os sentidos. Então, quando a Bíblia fala que no céu não se casa, não se tem casamento, o que também está ali no ensino é o quê? A melhor experiência que você poderia ter aqui, que é mostrar para as pessoas como Cristo é uma igreja, não serão nada comparado com o que Deus tem reservado para você. E, meus irmãos, muitas vezes, quando a gente fala de escatologia, para-se aqui, ó, no juízo. Em Apocalipse 20. E Apocalipse 21 e 22, meus irmãos, é tão bonito. Não sei quantas vezes você já ouviu uma pregação em Apocalipse 21 ou 22. Eu não me recordo de uma pregação que eu estava no local e pregaram. Eu me recordo de pregações que eu fui atrás. Mas, meus irmãos, Apocalipse 21 e 22 é o que nos faz não ter medo de todo o restante do livro de Apocalipse. Só tem medo de Apocalipse quem lê ele até a metade. Apocalipse 21 e 22 é coisa de outro mundo, de outro plano. Meus irmãos, coloquei nossa conclusão em algumas frases. Escatologia é muito legal, não é? Por isso exige muita atenção da nossa parte. Os últimos dias já começaram, assim como o reino de Cristo. Lembra-se de Apocalipse 5. O último inimigo a ser derrotado é a morte, não o diabo. A gente tem que tomar cuidado com o diabo. O diabo é aquele time que já foi rebaixado, mas continua azucrinando a gente. Mas cuidado para não colocar ele mais temor do que a Bíblia coloca. Existir o diabo, ele fugirá de vós. O céu não é o limite. Aí vai ser fácil decorar essa, né? O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, esse é o limite. Com relação ao inferno, tudo que está ruim pode piorar. E resumindo o que vai acontecer com crentes e descrentes, basicamente, o crente morre uma vez, mas vive duas. O ímpio morre duas vezes e vive uma. A Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que não passarão pela segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Né? Então, o crente morre uma vez, mas vive duas. O ímpio morre duas e vive uma só. Com essa frase, meus irmãos, eu concluo nossa aula de hoje e vamos para o nosso momento